Bom dia, pessoal. Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com vocês. Então, hoje, segunda-feira da Paixão, segunda-feira santa, não é isso? Segundo dia da nossa Semana Santa, da nossa Semana Maior. Então, a gente vai ver o que Jesus nos traz. Qual a lembrança que vamos fazer neste dia de hoje, né? Dessa passagem do Evangelho aqui de João, né? Hoje a palavra de Deus vem nos mostrar e nos ensinar que a gente deve dar para Jesus, servir para Jesus as melhores coisas, se doar, né? Tudo que a gente vai fazer para Jesus, a gente tem que fazer com amor, né? Você tem que dar para Jesus tudo que você tem de valor, tudo que você tem de bom, né? A gente não pode mendigar nada para dar a Jesus. Tudo que a gente vai dar para Jesus, a gente tem que dar com amor. Então hoje a gente vai ver nesse evangelho o que aconteceu, né, com a irmã de Lázaro, né? O que foi que a irmã de Lázaro fez com Jesus para agradar o coração de Jesus, né? Então hoje, nessa segunda-feira santa, a gente vê aqui no evangelho e vamos tirar para a nossa vida. Amém? Então, pessoal, hoje a palavra de Deus ela está em João, no livro de João, aqui, no capítulo 12, no versículo do 1 ao 11, né? E a palavra diz: Jesus é ungido para a sepultura. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde morava Lázaro, que ele havia ressuscitado dos mortos. Aí ofereceram um jantar para Jesus. Marta servia e Lázaro era um dos que estava à mesa com Jesus. Então Maria levou quase meio litro de perfume de nardo puro e muito caro. Ungiu com ele os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. A casa inteira se encheu com o perfume. Judas Iscariotes, um dos discípulos, aquele que ia trair, Jesus disse: Por que esse perfume? Porque este perfume foi vendido por 300 moedas de prata para dar aos pobres. Porque este perfume não foi vendido por 300 moedas de prata para dar aos pobres. Judas disse: Isso não porque se preocupava com os pobres, mas porque era um ladrão. Ele tomava conta da bolsa comum e roubava do que era depositado nela. Jesus, porém, disse: Deixa. Ela guardou esse perfume para me ungir no dia do meu sepultamento. No meio de vocês sempre haverá pobres, ao passo que eu não estarei sempre com vocês. Muitos judeus ficaram sabendo que Jesus estava aí em Betânia, então foram aí não só por causa de Jesus, mas também para verem Lázaro, que Jesus havia ressuscitado dos mortos. Então os chefes dos sacerdotes decidiram matar também Lázaro, porque, por causa dele, muitos judeus deixavam seus chefes e acreditavam em Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, pessoal, hoje a palavra de Deus, né? Segunda-feira Santa, segunda-feira da Paixão, né? Segundo dia da Semana Santa. Então, hoje o Evangelho, ele vem nos lembrar a passagem de Jesus à casa de Lázaro, né? Lázaro, aquele homem que foi ressuscitado por Jesus. Ontem a gente via na palavra de Deus sobre isso, né? Eu falava que o povo ficou encantado, aquele povo que esperou Jesus com palmeiras, com ramos de palmeiras, estavam encantados com Jesus. Por quê? Porque Jesus tinha ressuscitado Lázaro, né? Então aquele mesmo povo traiu Jesus. Os chefes dos sacerdotes atiçaram aquele povo para que matassem Jesus, porque eles tinham medo que
Jesus tomasse o lugar dele. Era como se Jesus estivesse ali naquele meio político, como se Jesus estivesse agindo, né, com o humano, né? Mas Jesus agia com o Espírito Santo, né? A intenção de Jesus era completamente diferente da intenção daquele povo. E hoje a gente vê, é a passagem de Lázaro, né? E a palavra também vem confirmar, né, que aquele povo de ontem foi ao encontro de Jesus na casa de Lázaro. Então eu fico imaginando que a casa de Lázaro ficou cheia de gente fora para ver Jesus, por quê? As pessoas queriam ver Lázaro. E a palavra diz que Lázaro estava à mesa com eles. Então, Jesus foi visitar Lázaro, né? E nessa visita, a palavra diz que Marta, como sempre, estava fazendo a janta. Marta estava preocupada com os serviços domésticos. E Maria, que era aquela que se importava mais com agradar ao Senhor, a palavra diz que ela foi buscar algo de muito importante que ela tinha, de muito caro, de muito valioso, né, para dar ao Senhor. E Marta fazendo as tarefas, fazendo lá a janta, o almoço para servir, preocupadíssima com isso, né? Eu costumo dizer que Marta é aquela Amélia, né? A Amélia que era mulher de verdade. Então, a palavra diz que as pessoas foram lá para ver Lázaro. Sabia que Lázaro estava lá e Lázaro tinha sido o milagre do momento, vamos se dizer. Lázaro tinha sido o milagre do momento e Lázaro estava em casa, né? E recebeu o seu amigo Jesus. E a palavra diz que Marta foi buscar um perfume caríssimo. Lá se encontrava Jesus e seus discípulos e a palavra diz que Judas, aquele que ia trair, que era ladrão, colocou logo o olho em cima do perfume, né? Por quê? Porque o perfume era caríssimo. Perfume de nardo, eu acredito que era caríssimo. Esses perfumes que tem por aí, caríssimo, né? Uma relíquia. E uma relíquia na mão de um pobre significa muita coisa. Então eu acredito que naquela época, aquele povo ali eram pessoas humildes, né? Então, assim, sabe quando a gente compra um perfume caríssimo que a gente gosta muito, a gente usa o quê? Um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, com aquele medo, né, que acabe, porque ele é caríssimo, né? E eu acredito que ela guardou aquela relíquia ali porque ela não podia ter aquilo direto, né? Ela não sabia que ia ter essa oportunidade, né, de entregar esse ouro que para ela era uma coisa muito valiosa para Jesus, né? Mas diante do milagre que ele tinha feito com seu irmão, né, todos ali ficaram muito gratos a Jesus. E aí ela foi lá dentro, a palavra diz que ela foi pegar um vidro de perfume. Um vidro não. Muito perfume, a palavra diz. Né? Eu acredito que uma jarra de perfume ela tinha. Né? Então ela começou a lavar os pés de Jesus com esse perfume e enxugar com seus cabelos. Né? O que a gente pode trazer para a nossa vida hoje? A gente pode perceber, né, que Maria, ela deu o que ela tinha de mais importante na vida. Ela deu o que ela tinha de mais valioso para Jesus. Ela deu e ela não economizou. A palavra diz que ela derramou aos pés de Jesus, lavou os pés de Jesus com esse perfume que era caríssimo. Né? É tão provado que a palavra diz que Judas estava lá presente. E Judas estando ali presente, Judas sendo ladrão, que a palavra diz que Judas era ladrão, roubava, ficou interessado, né? Perguntando por que não pega esse perfume e vende por tantas pratas para os pobres. Mas não era para os pobres, era para ele passar a mão. Jesus o indaga e diz:
deixa. Ela está me preparando para a sepultura, né? Porque Jesus sentia e sabia que ele ia trair. Jesus sabia de que morte ele ia morrer. Foi por isso que ele falou isso, né? Então, a gente trazendo para a nossa vida. E aqui mais embaixo, um pouquinho, a gente vê, né? A gente vê que os judeus, os mestres da lei, os chefes dos sacerdotes estavam indignados com Jesus. Porque as pessoas estavam indo lá, as pessoas estavam gostando de Jesus, estavam vendo o milagre de Jesus e eles resolveram ir lá, né? Resolveram ir lá também para olhar, para ver realmente se Lázaro realmente estava vivo, né? A palavra diz que eles foram para lá. Eu imagino aquela multidão, né? Tirando as pessoas que iam atrás de Jesus, que já estavam acreditando em Jesus, eu imagino eles lá no meio ali, com a curiosidade de ver Lázaro. Vamos ver se verdadeiramente foi verdade aquilo que ele fez, né? E aí a palavra diz que eles ficaram indignados quando viram aquelas pessoas ali seguindo Jesus e resolveram matar Lázaro também. Matar Lázaro. Tudo isso por causa de política, tudo isso por causa de poder. Com medo, achando que Jesus era um homem que queria as coisas da terra, que queria tirar o poder deles, né? Mas não era isso. A intenção de Jesus era outra, completamente diferente, né? E aí a gente pode tirar para a nossa vida um ensinamento. Tudo que a gente for dar para Jesus, a gente tem que dar em primeiro lugar com amor. Em primeiro lugar, a gente tem que dar tudo que a gente tem de valor. Você pode dizer, mas eu não tenho nada caro para dar para Jesus. Eu não tenho nada de bens, de coisas que eu possa dar a Jesus. Aí eu te digo, você tem, eu tenho, nós temos o nosso coração. O nosso coração é a única coisa valiosa que nós temos, né? E que Jesus quer. Ele não quer perfume, ele não quer roupa, ele não quer sapato, ele não quer dinheiro, ele não quer bens, ele não quer nada. Ele quer que a gente faça com ele de coração as coisas. Ele quer que a gente ame ele de verdade. Ele quer que a gente seja cristão de verdade, cristão autêntico, pessoas que vivem a palavra dele. Então, o que a gente tem de valioso em nós é o nosso coração. Mesmo eles consumindo coisas ruins, né? Porque as intenções, ela vem de dentro. As más intenções e as boas. Mas o nosso coração é o que a gente tem. É aonde a gente pode amar as pessoas. É aonde a gente pode amar a Deus em primeiro lugar. É aonde a gente pode dar tudo de bom para Ele através do nosso coração. Ele merece tudo de bom que a gente tenha. Você pode pensar quando você lê aqui, a palavra fala do perfume, mas a realidade do que a gente traz para a nossa vida é o nosso coração. Quando você ama a Deus, em primeiro lugar, você só dá coisas boas a Ele, né? A gente precisa aprender isso. A gente dá as coisas boas, né? Tudo que a gente tem de bom no nosso coração, a gente oferecer para Jesus, né? Tudo que a gente for fazer para Ele, a gente fazer com amor. Mas eu trabalho na paróquia, trabalho na igreja, eu tenho 10 funções na igreja. Eu trabalho aqui. Nenhuma delas eu exerço bem. Por quê? Porque é muito trabalho, né? Porque é muito trabalho, eu fico muito atarefada, eu não tenho tempo para nada, né? É melhor que você faça você trabalhe em um ministério na igreja, mas que você faça com amor. Mas que você vá trabalhar, dar tudo de si. Eu tenho o dom de pregar a palavra de Deus, eu tenho o dom de ministério de música, né? Se
se eu, dentro de um dia, se eu trabalhasse dentro da igreja, se eu trabalhasse ali, e dentro de um dia, eu fosse cuidar da música, fosse cuidar da palavra, talvez eu não me saísse tão bem nas duas coisas. Então, um dia eu posso pegar e pregar a palavra de Deus. Outro dia eu vou lá para o Ministério de Música, né? Eu não posso pegar tudo de uma vez e dizer assim, eu estou fazendo com amor. Não está. Porque muitas vezes você vê ministérios de músicas que chega na hora da missa, em cima da hora da missa, por conta de trabalhos, a gente entende. Todo mundo trabalha, todo mundo tem horário, mas cadê o ensaio, né? Não há ensaios. Muitas vezes o padre tem que puxar a música, ali não está tendo uma sintonia. A banda ela não continua, por quê? Porque ela não ensaiou, porque ela não sabe daquele louvor, porque então fica aquela coisa fora de sintonia e a gente vê que foi o tempo muitas vezes que não deu, né? Então, eu preciso fazer com amor. Se eu assumo um compromisso de trabalhar para Jesus na igreja, eu preciso fazer com amor independente do meu trabalho, né? Eu posso trabalhar que só uma jumenta, mas eu assumi, a partir do momento que eu assumi, eu tenho por obrigação e por amor de fazer minhas orações diárias, de ir em busca do Espírito Santo de Deus para que eu possa exercer aquela função naquele dia ali. A mesma coisa uma pregação, né? Eu não posso chegar, abrir o vídeo aqui, abrir a palavra, ver qual é a palavra, ler para vocês e falar qualquer coisa aqui. Porque se eu não tirar um tempo, né, para meditar a palavra, se eu não tirar um tempo para orar em cima do Espírito Santo, que ele me dê direção, que ele fale por mim, que ele fale aquilo que é para falar, eu vou chegar aqui e vou falar um monte de bobeira. Vou ficar gaguejando, né? Vou ficar toda atrapalhada, eu não vou entender o que tem aqui, eu não vou entender. Ah, mas você já tá craque na palavra de Deus, você vai entender. Não. A gente não lê a Bíblia toda. A gente não tem pressa de ler a Bíblia toda. Não há necessidade para isso. Há necessidade de você se entregar na palavra de hoje, naquilo que você vai trabalhar hoje, naquilo que você vai passar para as pessoas hoje. Não há necessidade de você devorar a Bíblia, né? Muitos têm, né, ali? Muitos têm na cabeça todos os capítulos, todos os versículos, porque é um estudo rigoroso e ali você tem tudo. Ah, lá no capítulo tal, no versículo tal, mas não vive, né? Muitas vezes está ali, está lendo, tem tudo aqui, tem uma cartilha dentro da sua cabeça, mas muitas vezes não vive. Então não adianta. Então, para mim, eu foco na palavra de hoje. Eu foco na palavra que Jesus me deu. Vamos supor que hoje eu não vou ler a liturgia da igreja, mas eu vou pedir uma palavra a Jesus. Então eu vou abrir aqui, vou fazer minha oração e vou abrir aqui. Bem aqui vai cair um versículo, uma passagem, algo. Então eu vou trabalhar em cima disso aqui, né? Vou pedir discernimento ao Espírito Santo em cima disso aqui. E só. Então a palavra diz que Maria deu tudo o que ela tinha. Nós temos o nosso coração. Nós temos o nosso coração para dar a Jesus. Pense, reflita. O que você tem de bom dentro do seu coração para dar a Jesus? Mesmo que você esteja navegando no pecado, mesmo que você esteja todo sujo. O seu coração, ele conhece a Deus. O seu coração acredita que Deus existe. O seu coração sente um amor por Jesus, mesmo que você esteja distante. Muitas vezes a gente está distante da palavra de Deus. Muitas vezes a gente está fora da igreja. Mas a gente ama, a gente acredita. A gente pede perdão. Senhor, eu estou fora, mas eu sei que eu estou errada. Eu vou voltar. Então, Jesus vê essa pontadinha de vontade ali no coração e ele espera. Mas ele espera com um amor ágape tão grande.
por você, por mim, por todos nós que muitas vezes nos direcionamos a coisas erradas, né? Saímos da vontade de Deus. Então ele fica ali esperando quietinho. Ele não fica puxando a sua orelha, ele não fica, venha que você tem que me seguir. Não, porque Deus ele nos deixou o livre-arbítrio. A gente escolhe aquilo que a gente quer. Então quando a gente não quer uma coisa, Jesus ele não chega perto para insistir. Muitas vezes a gente diz assim, o Senhor tem poder para tudo, por que é que o Senhor não faz? Não é? Às vezes a gente não se questiona dessa forma. Então, ele não faz porque muitas vezes não depende somente de mim e dele. Não depende somente do meu pedido e do querer dele. Depende de uma terceira pessoa, de uma quarta pessoa, de um conjunto de pessoas. E ali, se não existir a mesma sintonia, a mesma vontade, ele não vai agir, né? Ele não vai agir. Mesmo que o querer dele seja esse, mas ele não age, porque a pessoa não abre o coração. Né? É como uma pessoa que diz assim, quando a gente passa muitas vezes vai para a igreja, a gente encontra muito vizinho, muitas pessoas que estão assim, ore por mim, né? Ore por mim, tal. A gente vai, a gente pode apresentar aquela pessoa ao altar, Jesus ali. Mas se a pessoa não quiser ir atrás dele, se a pessoa não quiser também levantar a bunda da calçada e ir para a igreja, e ir fazer o que você tem que fazer, adorar a Deus, ele não pode fazer nada por você. Então ele fica esperando que você se leve, você tire a bunda da calçada e você vá à igreja, que você vá pedir pela sua conversão. Então, hoje a gente tem que aprender que a gente tem que dar o perfume caríssimo que a gente tem. Todos nós temos esse perfume caro, né? Que não é um perfume físico, não é um objeto que a gente pega e a gente se perfuma, mas é o nosso coração. Olhe para as coisas de Deus com amor, faça, dê a Ele tudo o que você tem de bom dentro de você. Faça, se você trabalha numa igreja, se você trabalha numa função, faça bem feito, não pegue, não agarre tudo que tem na igreja, todos os ministérios que tem na igreja, porque você não vai dar conta, você não vai conseguir fazer com amor como Jesus merece. Jesus merece que você tenha toda a atenção na palavra de Deus, que você abra a palavra dele, mas que você, em primeiro lugar, você se corrija, né? Eu não posso abrir a palavra de Deus, ler, falar, dizer o que Jesus quer pra gente e não viver, né? Eu ficar tão atarentada com as outras tarefas que eu tenho que fazer, que eu vou ler isso aqui, vou ler rapidinho aqui a palavra de Deus, vou falar 4 palavras para vocês, porque eu já tenho outra função lá, né? Daqui a 1 hora eu vou pegar o Ministério de Música, então, poxa, não vai dar tempo. Então eu chego lá no Ministério de Música, eu não tenho ensaiado nada, eu não tenho feito nada, eu não tenho feito oração, eu não tenho pedido a Deus que Deus coloque no meu coração ali o que Ele quer naquele momento do louvor, né? Porque muitas vezes você está ali no louvor, de repente Jesus toca no teu coração, você olha para alguém, você sente para falar com aquela pessoa, muitas vezes você está ali, muitas vezes no meio do louvor você começa a fazer uma oração em línguas, você pode fazer. Então, se você não tem esse tempo, esse amor para trabalhar isso, você não vai conseguir escutar o que Jesus vai falar com você no louvor. Porque você está atarefado. Então a palavra hoje vem nos ensinar. Vamos nos dar a Jesus tudo que a gente tem com amor. Ou seja, o nosso coração, ele, em primeiro lugar, ele precisa ser de Deus, né? O nosso coração, eu costumo dizer, é uma casa que tem vários lugarzinhos, né? Onde a gente coloca pessoas, onde a gente coloca os nossos entes queridos, né? Onde a gente coloca pessoas que a gente encontra, amigos, mas que o todo do nosso coração seja em primeiro lugar de Deus, né? Seja de Deus, que a gente em primeiro lugar ame a Deus, né? Com toda a nossa força e com o nosso coração. Então que a gente pegue esse perfume que a gente tem aqui, que é caro, né? Muitas vezes a gente dá a quem não merece. Muitas vezes a gente acha, se ilude,
com o mundo, né? Acha que as pessoas nos amam, se ilude com isso, acha que as pessoas elas não têm amor por ninguém hoje em dia. É muito difícil, né? As pessoas elas não olham para você com amor, né? Mas você pode, sabendo dessa palavra, você pode olhar para Jesus com amor e dar o seu coração em primeiro lugar a Ele. Que Ele faça morada no nosso coração e que Ele saiba a quem vai dar o seu coração. Qual a pessoa que Ele vai dar o seu coração. A pessoa que esteja aberta a receber isso, né? Por quê? Porque é valioso. O coração da gente é o valor maior que a gente tem. Não é o dinheiro, não é os bens, não é os móveis, não é o carro. É o nosso coração. Então, ele morando nele, ele fazendo morada, você deixando ele fazer morada nele, ele vai te entregar, ele vai entregar o teu coração a pessoas que verdadeiramente queira, que verdadeiramente te ame, né? Te valorize, né? Assim como Maria valorizou ele, pegou tudo que tinha de caro, tudo que tinha de precioso para ela. Eu acredito que, eu não sei a forma como ela adquiriu aquilo ali, mas era algo caríssimo. E não era frasquinho pequenininho. A palavra diz que ela derramou, ela lavou os pés de Jesus com isso. Ou seja, ela entregou todo o seu coração nas mãos dele. Ela deu a ele o coração dela, né? E ele ficou maravilhado, ele ficou feliz. Quando a gente sai do pecado, quando a gente se esforça para deixar a vida do mundo, o céu se abre de felicidade. Então hoje a gente vai meditar sobre isso. Veja onde você está colocando o seu coração. Dê para ele, deixe ele agir, deixe ele fazer, porque só vai acontecer coisas boas. Derrame todo o perfume que você tem aos pés de Jesus. Derrame. Tudo que você tiver para derramar, derrame aos pés dele, porque Ele é o único que te ama com amor ágape, né? Com amor de Deus. Então, um bom dia para vocês, né? Um bom dia, uma boa segunda-feira santa para vocês e até amanhã, se Deus assim nos permitir.